Chegamos às 6h40 para não ficar mais tarde para o Mikael. Se outros entrarem, vão entrando durante a palestra. Primeiramente, então, agradeço ao Mikael pelo aceite em nos fornecer um pouco do conhecimento dele, da expertise dele na criação de jogos. Espero que isso seja benéfico para todos que estão aqui assistindo, um aprendizado para todos. Eu conheço já um pouco da produção do Mikael, mas com certeza vou aprender mais hoje. E, enfim, para não enrolar demais, passo a palavra para o Mikael e que seja uma ótima palestra para todos. Muito bem, obrigado. Boa tarde no Brasil, boa noite aqui em Portugal. É um prazer estar convosco e vou partilhar aqui algumas das coisas que tenho feito, alguns dos conceitos. Vou seguir aqui uma apresentação pré-definida, mas se existir alguma dúvida durante o processo de apresentação, ou se tiverem dúvida com alguma outra coisa, ou até se o meu português aqui de Portugal estiver difícil de passar, não hesitem em pedir esclarecimentos ou tirar dúvidas ou outra coisa qualquer que queiram ver aqui durante o processo, ok? Portanto, podemos fazer isto um pouco mais interativo do que normalmente é apenas uma pura partilha expositiva sem unidirecional. Então vou partilhar aqui a minha tela e já deve estar a chegar. Já conseguem ver? Sim, sim. Ok, muito bem. Eu vou só pôr isto aqui de modo... Desculpem lá. Estão a ver a minha tela, vou pôr em apresentação. Mas queria só ver-vos também quando estou a ver. Ok. Então, pronto. Eu não vou estar a ver o chat, portanto, falem, por favor, senão eu não vou conseguir saber. Então, vou fazer aqui uma comunicação sobre planeamento colaborativo baseado em jogos sérios analógicos, especialmente analógicos. Então, eu sou o Mikael Sousa, neste momento sou investigador de pós-doutoramento na UCD, na University College Dublin, onde tenho alguns colegas brasileiros também, é curioso. E onde falamos às vezes português. É sempre reconfortante. E também sou game designer na Captures, que é uma non-profit norte-americana, onde aplicamos também jogos para processos de simulação. E é um prazer estar aqui convosco hoje. Então, aqui na apresentação, vou partilhar convosco esta estrutura da apresentação. E vou começar depois por definir o que é um jogo, os desafios da participação pública e jogos como ferramentas de planeamento. E tudo isto rebatado aqui com vários estudos de caso de planeamento urbano colaborativo. E esta vai ser a estrutura da apresentação. E também algumas conclusões e limitações. Eu estive a traduzir esta apresentação de inglês para português, mas eu espero não estarem aqui nenhumas traduções estranhas, foi feito assim um pouco a correr. Então vamos começar por definir o que é um jogo. Esta definição eu não a traduzi, mas vou falar sobre ela, aliás, porque é mesmo o original. Então podemos definir que o jogo, ou um jogo, é uma atividade com um objetivo e um desafio ou desafios. E é definida por regras que determinam quais esses objetivos. E tem interatividade, ou seja, os jogadores participantes neste jogo interagem entre si e com o sistema e o ambiente de jogo. E depois existe também aqui mecanismos de feedback de resposta. Ou seja, o jogo, este tal sistema, responde de acordo com aquilo que os jogadores fizerem, a tal performance que é determinada pelas regras. E os resultados
que este tal sistema cria são resultados quantificáveis. E nós podemos saber se ganhamos, perdemos, progredimos, atingimos alguma coisa, isto tudo direcionado para gerir reações emocionais nos jogadores. Ou seja, acima de tudo, não estamos simplesmente a fazer um cálculo matemático abstrato. É suposto que o jogo, como este sistema interativo e estas regras e todas estas dimensões, despertem emoções nos jogadores. Porque se não tivermos este lado emotivo, emocional, muito possivelmente não terá qualquer efeito de envolvimento ou de despertar a atenção para fazer esta atividade, porque no fundo implica ação, fazer, agência. Então estamos aqui a falar de sistemas interativos e baseados nas agências para proporcionar experiências. Quando se diz aqui agências, é no sentido de há agentes que são autónomos, que tomam decisões e que vão ver essas decisões expressas no sistema de jogo e nos resultados e nas interações. Portanto, nós queremos fazer aqui sistemas onde os participantes interajam sobre eles de modo a gerar as tais experiências que normalmente nos ligam às simulações, àquilo que nós pretendemos simular ou ao contexto de um cenário ou de algo desse tipo. E se estas agências geram as tais experiências, levam a envolvimento, nós queremos que elas tenham significado, porque se não tiverem significado, não estamos a fazer nada, e com o tal significado levam ao impacto. E esta parte do impacto relaciona-se com os objetivos do jogo. E tudo isto entra em círculo e podemos dizer que isto é mais ou menos sério. Depois, aqui o conceito de sério está relacionado com os objetivos para além da parte lúdica ou para além da parte mais de entretenimento. Ok? Mais ou menos claro isto? Avançamos? Então, por que importam os jogos? Então, um jogo é um espaço seguro para interagir. Aqui, claramente, uma dimensão social. E, portanto, já vemos que nós vamos fazer aqui sistemas em que vamos experimentar coisas, convém que seja um ambiente seguro para podermos tomar decisões e ver as suas consequências. Tende a ser um ambiente visual, com ferramentas tangíveis e, de preferência, transparentes, definidas por regras. Ou seja, nós sabemos o que está a acontecer, sabemos os efeitos daquilo que fazemos e conseguimos ter algumas previsões do que vai acontecer. Portanto, normalmente existe ali sempre um sistema matemático por trás do jogo, mesmo que ele tenha uma forte componente narrativa. E nos jogos, já falámos do ambiente seguro, é quando nós podemos aprender e pensar fazendo, ou seja, jogando. Ou seja, estimulam as agências, ou a agência, as escolhas importam. O que quer dizer que eu vou aprendendo à medida que vou fazendo, porque vou vendo os resultados daquilo que fiz. E será um sítio onde é possível errar. E através desse erro é uma parte possível da aprendizagem. E como não é um ambiente real, é um ambiente virtual e seguro, eu posso experimentar várias vezes até poder ter estes benefícios. Tem feedback e resultados, ou seja, nós conseguimos estabelecer aqui causas e efeitos entre aquilo que eu decidi e aquilo que foi o efeito neste tal sistema, que por vezes pode ser complexo e por vezes temos que, de facto, experimentar para ver quais os efeitos reais, e quando digo reais, são os efeitos em cadeia, não é reais porque não fazemos na realidade, mas fazemos neste modelo que tenta simular uma certa realidade. E estes resultados normalmente são orientados a objetivos e há aqui uma sensação de progressão. Depois também se relaciona com o facto da gestão da complexidade, que é uma coisa natural nos jogos, em que nós tendemos com coisas mais simples e depois vamos aprofundando à medida que os jogadores e participantes têm mais competências. E isto é qualquer coisa também importante aqui para o planeamento urbano, porque por vezes, quando convidamos as pessoas a participar, podemos estar a dar demasiada complexidade e isso deve ser gradual. Depois também a surpresa e a novidade. Como estamos a falar de sistemas onde existem muitas variáveis, e as principais variáveis são os jogadores, porque eles têm a liberdade de fazer coisas, o sistema gera novidade e surpresa. Portanto, isto é qualquer coisa também de interessante e por vezes de imprevisível, onde podemos ir buscar dados que não poderíamos buscar de outra maneira. Depois também é uma simulação da realidade, mas, entre aspas, feita à medida. O que quer dizer que nós podemos remover partes desnecessárias do nosso modelo, porque podemos querer uma coisa mais direcionada, uma coisa mais lúdica ou não. Depende do que nós queremos e podemos ajustar isso.
E depois nós conseguimos ter também aqui uma coisa muito importante, especialmente quando estamos a falar de jogos e neste tipo de experiências mais interativas, que são os perfis de utilizadores. Quando nós estamos a analisar estudos dos jogos, devemos fazer sempre isto, porque nem todas as pessoas vão gostar das mesmas dimensões dos jogos, porque as pessoas não gostam todas das mesmas coisas, têm padrões e têm tipologias de preferências. E nos jogos é mesmo assim. E mesmo quando nós estamos a fazer jogos para esta vertente mais participativa, esta vertente mais metodológica de apoio ao planeamento, devemos ter a noção de que se escolhemos coisas mais competitivas, colaborativas, se estimulam mais a criatividade, o empreendedorismo ou a fantasia, isto vai ter reações emotivas diferentes nos vários tipos de participantes. Por isso é que uns podem gostar mais de umas coisas ou de outras, e quando falamos aqui de gostar, interessa-nos particularmente porque normalmente fazemos estes jogos para cativar as pessoas a participarem, e nós queremos que elas tenham interesse, porque se não tiverem interesse não participam, e logo o nosso processo falha. E depois, também aqui a noção de dinâmicas de grupo desenhadas para objetivos. Nós podemos definir estes nossos jogos como dinâmicas de grupos, por exemplo, para geração de ideias, recolha de dados, processos de tomada de decisão. No entanto, para podermos fazer esta coisa dos jogos aplicados ou dos jogos sérios, precisamos de várias coisas. E normalmente é um trabalho de equipa ou um trabalho em que as pessoas que participam têm que dominar várias coisas. E quando digo participam aqui, participam no desenvolvimento, na criação. Não participantes como utilizadores, mas aqui participantes como alguém que desenvolve no processo de desenvolvimento do tal serious game, do tal jogo sério. E precisamos de alguém que seja especialista na parte da simulação e do conteúdo abordado, alguém que seja especialista na facilitação dos jogos, porque os jogos vão sempre precisar de apoio e, como sabemos, os modelos são sempre maus ou falham sempre, porque nunca conseguimos fazer tudo com eles. No entanto, são as melhores coisas que nós temos. No entanto, nos jogos, convém ter alguém a fazer este processo de facilitação para ajudar a enquadrar o modelo nos utilizadores e naquilo que está a ser feito. Depois, competências de design de jogos. Desenhar um jogo não é fácil, existem muitas coisas e muitas vezes o que nós vemos nas práticas são cópias e réplicas de jogos que não têm nada a ver com aquilo que se quer simular com o tal sistema. E depois também aqui a noção de recolha e análise de dados, porque se estamos a fazer jogos sérios e jogos aplicados, nós temos de recolher dados, nós temos que avaliar o que fazemos e temos de garantir que está a chegar àquilo que é o nosso objetivo. Portanto, nós podemos dizer que isto é aqui podemos seguir os princípios do design centrado no utilizador, que é típico dos processos de design, quer seja para jogos ou para outra coisa qualquer, em que a parte da simulação dos dados, da facilitação e do design de jogos participam. Está tudo por aí? Alguma dúvida até agora? Nenhuma reação? Nenhuma reação, acredito que está tudo ok. Tudo ok? Então, vamos continuar. Eu não estou a ver o chat, nem a discussão, mas se houver alguma coisa, digam, por favor. Há aqui uma questão, é que se existe realmente uma crise na participação neste momento. E nós vemos na literatura desta área esta noção de que, de facto, temos de continuar sempre a criar novas ferramentas. Porque os cidadãos e os stakeholders, aqui quando digo stakeholder vem do inglês, porque não acho que exista nenhuma palavra muito melhor em português para isto. Stakeholder é alguém que está ligado a um assunto, que tem interesse naquele assunto, que está ligado, ou seja, faz parte deste sistema. E existem diferentes stakeholders para diferentes assuntos. Portanto, os cidadãos e as partes interessadas num determinado conteúdo ou num determinado programa ou processo ou problema desejam participar no processo de planeamento e da tomada de decisões. Normalmente não o fazem por falta de tempo, porque existem outras atividades concorrentes mais interessantes e cativantes para fazer. Neste momento temos muitas coisas para fazer, não é? E porque estes processos podem ser longos, complexos, aborrecidos e levam a batalhas de ódio. E nem sempre queremos entrar neste tipo de coisas negativas. E, portanto, também aqui a noção de que vamos participar, mas que depois não há resultados nenhuns da nossa participação e que foi um tempo gasto sem qualquer objetivo. Portanto, isto são alguns dos problemas que existem. Portanto, os planeadores precisam de métodos e de ferramentas para proporcionar métodos cativantes para terem os tais participantes a participar
e lidar com a complexidade do planeamento urbano, porque muito provavelmente as cidades são as criações humanas mais complexas, porque existem muitas coisas a acontecer no mesmo espaço, muitos fluxos, muitos interesses conflituantes e muitos choques de múltiplos interesses onde não é possível responder a tudo e a todos. Portanto, isto gera uma complexidade por vezes imprevisível. E também esta noção de lidar e tratar os dados de processos inovadores é também qualquer coisa que nós precisamos sempre de ter em conta. Mas por que importa então a participação? São modos de introduzir inovação, e se nós ficarmos sempre nos nossos gabinetes e não interagirmos com as pessoas e com os utilizadores, dificilmente vamos poder inovar também. São formas também de recolher informações que os planeadores não obteriam de outros meios. Não é fácil obter, por exemplo, conhecimento local dos cotidianos, dos antecedentes culturais, das interações. Portanto, são formas de os obter. E formas também de adaptar as propostas às necessidades dos utilizadores. Quando digo aqui utilizadores, digo também cidadãos, os tais stakeholders. E formas também de sensibilização, adaptação, debate e aceitabilidade de algumas propostas, porque algumas destas propostas exigem um processo de aprendizagem para as compreender e por vezes precisamos destes processos para lidar com elas, com a complexidade das propostas e para que possam ser compreendidas em toda a sua complexidade. E são sempre possibilidades de atingir o nível seguinte. Para quem conhece o conceito da escala e da escala de participação, sabe que o último patamar, aquele que se deseja, é a colaboração. É quando as comunidades, os grupos, as sociedades conseguem colaborativamente tomar decisões para ser o benefício coletivo e mútuo. Portanto, isto é qualquer coisa como um objetivo que se quer, e isto é possível através do planeamento colaborativo. E vocês veem aqui duas imagens de alguns exemplos de processos que eu conduzi, e temos aqui este muito curioso em baixo, que é a Estratégia Municipal de Saúde, que foi criada aqui para o município da Marinha Grande, foi feita através de dinâmicas de jogos, e vocês podem ver que são estas coisas, destes post-its e destes mapas e destes grupos. Isto também podem ser jogos, e podem ser também jogos de desenho, como vocês veem aqui à direita, numa interação. Desculpa atrapalhar, não estamos vendo a imagem. Estamos ainda no primeiro slide fixado. Não estão a ver a imagem? Não. Não andaram a ver as imagens que eu fui passando? Não. Ei, que coisa estranha. Deixa eu ver. É que eu andei a passar montes de imagens até agora. Que eu andava a ler. Vamos lá tentar outra vez. Se calhar é mais fácil ser o ecrã inteiro. E agora já conseguem ver? Agora sim. Não ficou no vídeo. Isto é que é pena. Não faz mal. Voltamos aqui. Também, no fundo, eu estava mais ou menos a ler aquilo que estava a acontecer. Portanto, vocês podem ver aqui nas imagens, então, os tais processos a acontecer. Eu até vou andar para trás só para vocês verem o que eu fui mostrando. Portanto, isto foi o que eu fui falando no início, mas aqui era mais texto que eu fui lendo. Ainda bem que me avisaram, porque assim vão poder ver as imagens nos próximos. E aqui as imagens a partir de agora vão ser muito importantes, porque podem ver os modelos e os processos de jogo. Então, tudo certo? Estão a ver as imagens agora? Agora sim, agora... Ok, então vamos passar para os próximos. Então, esta coisa dos jogos, será que estamos a falar sério, não é? Quando estamos a falar em processos baseados em jogos. E nós temos aqui dois tipos de abordagens. Temos a gamification, ou gamificação, que normalmente é utilizar elementos de jogos noutras atividades que não são jogos, ou os serious games, ou jogos aplicados, que é criação de jogos para atingir outros objetivos, para além do entretenimento lúdico. E é normalmente esta abordagem que eu sigo, ou seja, criação de jogos para estes propósitos, ou seja, jogos criados para cada objeto. Então, objeto e objetivo. Portanto, importam os jogos para o planeamento porque podemos testar a tomada de decisões e ver resultados, podemos promover as agências dos jogadores, podem aprender falhando, e quando estamos aqui a falar em promover a agência dos jogadores, é, no fundo, capacitar as comunidades, e isto é aprofundamento democrático. E depois, os jogos multijogadores permitem, por exemplo, o jogo colaborativo,
a resolução de diferentes perspectivas e a obtenção de consenso através da negociação. Portanto, nós podemos fazer isto nos jogos. No entanto, há problemas, porque os jogos são difíceis de criar, os jogos simplificam excessivamente os problemas de planeamento para garantir jogabilidade. Isto é um dos problemas que podemos obter quando estamos a falar de jogos, é que eles podem ser simplificações muito grandes de realidades complexas. E os resultados dos jogos, os dados, podem ser incoerentes. Isto depende do sistema de jogo e do modo como são recolhidos e tratados, o que pode fazer torná-los inadequados para representar uma realidade. Mas fazer jogos não é fácil, porque fazer jogos precisa de bastantes recursos, conhecimento e tempo. E a utilização de jogos de entretenimento nem sempre é uma boa opção. Depende. Nós podemos pegar em alguns, adaptá-los, e isso é possível. Eu já fiz vários casos desses. Podem ver aqui exemplo do City Skylines na versão digital e na versão analógica, e até se depois visitarem o meu website podem ver artigos, pelo menos um artigo que eu publiquei sobre isto, sobre a comparação destes dois mídia, o mesmo jogo em vários formatos, e como podem ser aplicados para abordar questões de planeamento urbano e também a questão do ensino de conceitos básicos. Mas a utilização de jogos analógicos normalmente tende a ser mais fácil, porque é mais fácil de produzir, adaptar e desenvolver, e é mais barato também. E vou mostrar alguns casos de adaptações reais e vocês vão perceber então o que eu estou a dizer com isto. E uma coisa também importante é que existem novos elementos de design de jogos. Aquilo que nós chamamos os jogos de tabuleiro ou de mesa modernos. E com estes novos desenvolvimentos de design, nós temos ferramentas melhores. Quando digo ferramentas, são ferramentas de design para construir jogos aqui que provavelmente servem melhor os nossos modelos urbanos. E uma das principais dinâmicas destes jogos é também a dinâmica colaborativa, que é, lá está, se nós queremos planear de uma forma coletiva cidades, devemos usar também dinâmicas colaborativas de jogos. Há quem diga que estamos a viver uma era dourada dos jogos de tabuleiros. Esta é uma imagem que eu tirei em Essen, na Alemanha, que é a maior convenção mundial de jogos de tabuleiro. Isto é um dos pavilhões e eram 7 destes. Portanto, podem ver a dimensão de uma coisa destas, mas isto é para jogos de entretenimento. A questão é que alguns deles levam-nos a fazer esta pergunta, que é: será que os podemos usar para processos de planeamento? E vamos ver então aqui alguns estudos de caso. E estamos aqui a ver um que está publicado, está ali o artigo, vocês podem ver, foi publicado na Simulation and Gaming, em que é um processo em que nós queremos aproveitar um sistema de jogo para incluir pessoas que não estão a jogar. Isto para lidar com alguns problemas que eu falei dos jogos. Por exemplo, um deles é que existe algum preconceito e, por vezes, especialmente quando estamos a falar de adultos, as pessoas precisam de ver primeiro, antes de entrar no jogo. E este foi um dos casos que eu fiz. Isto foi numa conferência, imaginem, assim, um auditório com muitas pessoas a assistir, e na altura tinha-me convidado para falar sobre mobilidade sustentável. E eu achei que a melhor forma de fazer isto era através de um jogo. E, portanto, convidei as pessoas da plateia a virem ao palco jogar o jogo. E o jogo consistia apenas num mapa da cidade em causa, em que a ideia era planear um sistema de transportes em 20 minutos. Os vários fios coloridos que vocês veem, sou eu aqui com eles na mão, a dar aos jogadores, representam diferentes soluções de transporte. Mas os jogadores só podem optar por elas através de um sistema limitado de votos, em que eles têm de combinar os votos dos vários participantes de modo a poderem escolher as soluções. Isto está relacionado com o custo e com a dificuldade em fazer um certo tipo de solução. Por exemplo, vocês podem ver aqui, o vermelho são comboios, ou seja, os trens, e o amarelo são os autocarros, os ônibus, e a verde são as ciclovias. São exemplos daquilo que foi definido pelos jogadores. O que foi interessante é que os outros oradores da conferência, os especialistas e também os outros técnicos que estavam a assistir, estavam perto deste jogo. Isto fazia parte da própria metodologia, era deixá-los perto. Para quê? Para quando eles estivessem à volta, pudessem tentar influenciar, através de soluções técnicas, os jogadores que estavam a jogar, que não dominavam
tecnicamente o assunto. Portanto, isto é uma técnica e uma metodologia que podemos fazer para gerar aqui colaboração entre as pessoas. O segundo caso de estudo já é na minha cidade, a cidade de Leiria. Podem ver aqui o nosso centro histórico, o nosso castelo medieval. E o objetivo aqui era fazer um processo de planeamento colaborativo para aumentar a segurança urbana. Não que nós tenhamos grandes casos de violência ou de crime, mas aqui no centro histórico, dada a morfologia urbana da cidade, é uma zona onde existem mais casos destes, mais do que os restantes locais. Portanto, foram convidados os tais stakeholders e cidadãos para virem participar no processo para tentar melhorar a segurança aqui nesta zona central. E o modelo teórico que usei aqui para este caso foi a alocação de orçamentos e co-design. E o processo conseguia a concepção de jogo com os funcionários públicos, peritos interessados, e numa abordagem realizada em 3 fases, em que a primeira era a imaginação e geração de ideias, a localização dos problemas e das soluções, e depois um processo de planeamento colaborativo. Isto não está publicado em artigo, mas está na minha tese de doutoramento. Podem ver depois se quiserem. Então, na fase 1, era um processo mais livre, mais criativo, interativo, com jogos mais criativos e com processos de votação com múltiplas etapas, em que se foram votando em algumas possíveis propostas. Na segunda fase, já entrávamos aqui na interação com o território e com a representação dos mapas com jogos já de desenhos e de representação gráfica, que depois iriam aprimorar e aprofundar aquilo que eram as propostas da primeira fase, para uma terceira fase em que já tínhamos modelos urbanos e que já tínhamos orçamentos delimitados e em que os utilizadores já podiam, então, tomar decisões e ver um plano representado de uma forma jogável, mas mais tradicional. Portanto, a fase 1 vemos aqui até algumas cartas, elas são cartas de um jogo muito conhecido, chamado Dixit, que é um jogo de storytelling, aqui com desenhos surrealistas que ajudam, e depois, obviamente, vemos que isto está combinado com outras metodologias, mas que ajudam a imaginar propostas e situações. Depois vemos aqui técnicas de jogos de desenho, já estamos a lidar aqui com uma área da zona urbana a ser trabalhada e vemos também sempre vários dados a serem recolhidos. Depois, os objetivos era construir, depois destas 2 etapas que foram mais para definir propostas, a ideia era construir um plano possível de acordo com as percepções dos participantes, e havia uma narrativa para o jogo. Os participantes estavam a jogar como se fossem os vereadores do município num mandato de 4 anos. Aqui os mandatos em Portugal municipais são de 4 anos. E o jogo tinha, a fase 3 dividia-se em 2 etapas, uma primeira votação para identificar prioridades e problemas, e depois uma economia de jogo, onde havia uma distribuição de orçamento e jogar em várias etapas, uma por ano, em que os jogadores deveriam colaborar porque eles isoladamente não teriam dinheiro e percentagem de orçamento suficiente para fazer as propostas em rede e as propostas mais complexas. E aqui está o sistema metodológico daquilo que nós chamamos de economia de jogo, é estes fluxos matemáticos que depois ajudam a criar a narrativa. E podemos dizer que as mecânicas de jogo eram atribuições e alocações de recursos e quadros iterativos que iam mudando consoante os jogadores tomavam decisões. E podemos ver aqui a primeira fase da terceira fase, a primeira etapa. Estamos a identificar problemas no mapa, estão aí aqueles cubos coloridos e com um sistema de tabelas que acabam por gerar gráficos de incidência. E depois já vemos aqui a segunda parte em que já estamos a desenhar propostas, já estamos a ver redes a surgirem no território urbano. Temos aqui uma delimitação das unidades espaciais territoriais em hexágonos, que é qualquer coisa que nós vemos muito típico dos jogos de guerra usados pelos militares e que é uma boa maneira de representar territórios. E o jogo foi tão impactante que os próprios vereadores quiseram jogar o jogo para fazer deles próprios. Foi uma parte muito curiosa, muito engraçada, e foi um meta-roleplay, porque tiveram de refletir sobre o seu próprio papel. Foi muito cómico, e vemos aqui o Presidente da Câmara a jogar o jogo e os seus vereadores. Depois também foi muito interessante porque os chefes de divisão, os chefes de departamento, os técnicos do próprio município quiseram também jogar o jogo. E quando eles estavam a delimitar as suas estratégias, cada um estava a trazer as suas áreas de especialidade. Por exemplo, quem era das infraestruturas urbanas, quem era da área social, quem era da educação, quem era da cultura, estavam a trazer essas
dimensões para o jogo, e eles admitiram no final, que é muito curioso, que nunca tinham feito um exercício coletivo que misturassem as várias áreas disciplinares. Isto faz-nos e dá-nos que pensar no modo como nós planeamos os nossos territórios. E vem aqui, por exemplo, uma solução final de um destes jogos. Vemos aqui a amarelo são os transportes públicos, aqui com uma rede muito bem definida. Vemos aqui zonas onde há melhoria da iluminação pública. Aqui as casinhas vermelhas são edifícios que precisam de ser reabilitados para melhorar a imagem urbana, porque sabemos que isso contribui para a sensação de segurança ou não. Zonas onde as próprias vias precisam, as infraestruturas urbanas precisam de ser reparadas. Aqui estes azuis é porque esta zona é uma zona baixa que tem inundações, e isto contribui para haver algum mau aspecto das ruas e algumas zonas intransitáveis. E vemos aqui também melhoria de alguns espaços públicos para maior fruição, para haver uma sensação de vigilância automática pela simples presença de pessoas. Portanto, vemos aqui isso manifestado nas soluções de um plano, e algumas zonas também mais pedonais, porque como são ruas estreitas, medievais, é difícil veículos automóveis poderem passar. Portanto, algumas das ruas aqui, na opinião dos participantes, devem ser cortadas ao trânsito automóvel para serem apenas pedonais. E depois das várias sessões, nós podemos fazer estes mapas digitais e podemos passar isto até para um SIG, um Sistema de Informação Geográfica, se quisermos, e podemos fazer cruzamento e análise de dados. Isto são os resultados que os participantes fizeram, e é isto que vai, então, apoiar o processo de tomada de decisão público, por exemplo. Isto também foi tão interessante que pediram para fazer uma versão para crianças. E aqui nesta versão de crianças foi simplificado, não há tantas opções, e foi pensado apenas nas envolventes da escola, de cada uma das escolas. Ou seja, a realidade urbana que estas crianças conheciam, uma vez que estava mais perto, e aqui uma noção de trabalhar já numa escala diferente. Outro estudo de caso, aqui um que já liga mais ao meu lado mais de engenheiro e mais àquilo que nós fazíamos lá na Universidade de Coimbra, que era uma ligação mais aqui à parte de sistemas. Aqui a ideia era, para o município também da Marinha Grande, será que podíamos fazer o planeamento da rede de escolas aqui e comparar, por exemplo, este processo de tomada de decisão através de métodos de optimização com aquilo que é a decisão dos utilizadores, e fizemos aqui um problema de localização de instalações, aqui com uma tradução direta do inglês, fica assim um bocado estranho, que exige uma resolução através de um modelo de otimização, definição de funções de objetivo e minimização de custos. Aqui a ideia era criar uma rede de escolas o mais barata possível, mas que todos os alunos estivessem servidos, ou seja, todos tivessem local para estudar numa escola o mais perto possível da sua área de residência, e o sistema considerava os custos da escola, de construção, da manutenção e dos transportes dos alunos. Portanto, um problema clássico aqui da área de planeamento de transportes. O modelo foi utilizado no software, foi modelado, depois foi resolvido e depois foi criado um jogo que simulasse esse modelo. Vocês podem ver aqui um modelo matemático, que é um modelo da função de otimização e das várias restrições para garantir aquilo que eu tinha dito, também a mínima distância, o mais perto, cumprir toda a capacidade dos edifícios, neste caso as escolas, os equipamentos públicos, e vemos aqui o processo de desenvolvimento, vemos ali um modelo do computador resolvido e vemos o meu processo de criação do jogo analógico que replicasse aquilo que era o modelo digital, este modelo da função de otimização do modelo. Até aqui está muito estranho? Ou está mais ou menos claro? Alguma dúvida? Aparentemente ótimo, inclusive já teve alguém aqui no chat que disse que estava com vontade de jogar. Ok, boa. E, como eu disse, fazer um jogo não é fácil e temos que experimentar várias soluções. Portanto, eu tive que tentar simular aqui o modo como estava a ser feito este modelo. Como é que nós representávamos os alunos, as escolas, o território, as distâncias, as viagens, essas coisas todas. E optei aqui também pela divisão dos hexágonos, porque nós podemos fazer aqui um modelo que calcula as distâncias entre centros de hexágonos. E é a melhor forma de fazermos distâncias equidistantes. A distância é com hexágonos, porque com malhas quadrangulares, as diagonais, como sabemos pelo Teorema de Pitágoras,
não tem as mesmas distâncias que os lados do quadrado. Portanto, hexágonos garante-nos essa equidistância entre unidades territoriais. E depois, para representar as escolas, tive de criar novos mapas para considerar as afetações, as distâncias, as capacidades e tudo isso. E como se deve fazer um teste primeiro numa pequena escala, para verificar e não estar a fazer para todo o território, fiz para uma pequena cidade deste município, uma cidade mais pequenina, uma vila, e fiz o primeiro teste. E os primeiros resultados é que era uma simulação perfeita do modelo, mas era impossível depois replicar isto para o município inteiro, porque era demasiado grande, demasiado complexo, demasiadas peças. Uma mesa gigante que era preciso para manter esta escala, e isso seria totalmente inviável, porque nós sabemos que quando convidamos participantes para este tipo de coisas, não podemos propor coisas demasiado longas e extensas e muito complexas, porque facilmente eles desistem do processo. Portanto, teve que haver uma reformulação. E a reformulação foi, em vez de fazer grupos de 5 ou de um aluno, grupos de 25, que era aquilo que cada sala iria levar. E isto ajudou a facilitar muito mais a escala, portanto, uma adaptação do modelo, mas que mantinha na mesma essência. Usou-se esta técnica de 2 tabuleiros, e vocês podem ver nas imagens aqui em baixo, que um é um mapa e tem umas pecinhas empilhadas. Aquilo é a quantidade de alunos que residem em cada um daqueles hexágonos, daquelas unidades territoriais, e nós vemos os verdes são floresta, porque isto é uma floresta atlântica junto à praia, e a cinzento são as várias zonas urbanas, e nós conseguimos ver também as densidades pela altura das quantidades de peças. E vemos lá umas casinhas, ou seja, são as escolas existentes, são aquelas que nós podemos reformular, ampliar ou simplesmente desistir de estar em funcionamento. E ao lado temos as tabelas que simbolizam as alocações, ou seja, as capacidades de cada uma destas escolas, e o que nós fazemos no jogo é ir movimentando os alunos do sítio onde residem para as escolas onde vão estar a estudar, de um modo muito tangível, muito físico. E estas são as ajudas dos jogadores. Tem qualquer coisa que nós dávamos aos jogadores, neste caso está em inglês, mas havia uns em português, em que nós explicamos o processo. No fundo era simplesmente pegar na peça, tirar do mapa, alocar a uma escola e calcular, através de cubos que andavam para a frente e para trás, registando como uma barra de registro e de progressão as distâncias que tinham que percorrer de autocarros, os ónibus do Brasil, e que isso gerava custos, quer da escola, que tinha que abrir para funcionar, quer dos custos de transporte. E nós vemos então aqui o jogo a ser jogado. São com colegas à esquerda do doutoramento de planeamento do território e de doutoramento de sistemas de transportes, alguns deles brasileiros também, vossos conterrâneos, e em que estamos a testar o jogo. E depois à direita vemos os vereadores da Câmara Municipal da Marinha Grande a jogarem o próprio jogo para refletirem sobre o processo de tomada de decisão. No fundo, aquilo que é o mecanismo principal do jogo são grupos de alunos que são deslocados no território, e isso causa impactos, causa custos no sistema de jogo. E depois temos uma série de tabelas e de barras para registar esses custos e essas progressões. E podem ver aqui com mais detalhe, estão a ver as pecinhas redondas, empilhadas, é a densidade de alunos no território, e as tais casinhas coloridas são as escolas, quer sejam escolas completas e incompletas, porque depois também há esta noção de escola completa, ou seja, que tem relação com a quantidade de salas. Foram feitas 6 sessões, 21 participantes, todos conseguiram jogar o jogo em menos de 60 minutos, replicando aquilo que são os milhões de cálculos que faz o software. E durante a sessão e pós-sessão, na pós-sessão chamamos isto de debriefing, que é a discussão e interação com o facilitador, foram recolhidos dados sobre as discussões, e foi nas discussões que se obteve também dados muito relevantes sobre o processo. E recolhemos vários dados, avaliou-se, os participantes avaliaram a dimensão deste jogo, e normalmente faz-se sempre isto, se ele foi, por exemplo, uma boa forma de simular aquela realidade, se gerou discussão importante para abordar o problema em causa, se foi um processo colaborativo ou não, se isto podem ser ferramentas. Depois uma avaliação também, já de um ponto de vista de observação do facilitador, daquilo que foram, por exemplo, as interações entre os participantes, eles colaboraram mais ou menos, discutiram as ações, e depois aqui os resultados. E nós vemos, isto é muito curioso, os alunos do doutoramento foi quem esteve mais perto da decisão ótima. Aqui alguns estiveram quase lá, mesmo quase lá. No entanto, os que estiveram mais longe eram aqueles que conheciam mais o território. Porquê?
porque não queriam estar a tomar decisões puramente economicistas. Estavam a considerar as questões sociais do território e não queriam encerrar escolas em certos sítios que consideravam que elas tinham outras funções sociais e culturais importantes. Portanto, isto foi uma das principais descobertas do jogo, é que mesmo que nós façamos estes modelos de simulação, nós conseguimos, através das decisões, representar outras coisas igualmente importantes. E isto é um processo de design de uma ferramenta destas, que pode ser depois aplicado a outros casos, está em inglês, portanto não vou falar muito sobre isto. Vou falar do quarto caso de estudo, em que é um caso que está a decorrer, que estou a fazer para o município de Santa Maria da Feira, aqui em Portugal, e neste caso a ideia é compreender os fluxos de transporte de uma região e como esses fluxos regionais de transporte se ligam no nível local a uma escola. E para isso foi preciso conceber dois tipos de conjuntos de jogos. Um primeiro para fazer a autoapresentação, que se faz normalmente sempre neste tipo de jogos para quebrar e fomentar a colaboração, mas depois um jogo que representa os centros de geração de tráfego e de ligação à região, e depois um outro jogo que é já a gestão do orçamento para definir soluções de transporte com ênfase na sustentabilidade. E nós vemos aqui os participantes a fazer essa parte em que têm que justificar o porquê das suas decisões. E vemos esse primeiro modelo aqui em baixo, com os núcleos geradores de tráfego, os tipos de viagens e os locais por onde elas chegam ao território. E depois o processo de tomada de decisão, que estamos a ver múltiplas opções que estão ligadas a sistemas sustentáveis de transportes, já na escala envolvente da escola, onde estão a definir, por exemplo, ciclovias, estacionamentos de bicicletas, sistemas de bicicletas partilhados elétricos, sistemas remotos de trabalho, reformulação de zonas habitacionais para estarem mais próximas das escolas, sistemas de transportes públicos, uma série de coisas. O outro caso é um que estou a fazer neste momento para a University College Dublin, e vou focar-me aqui no caso dos jogos analógicos, porque nós temos também jogos digitais e alguns deles são também adaptações de Minecraft. Neste caso, o objetivo é abordar as alterações climáticas e fornecer ferramentas participativas para planos de ação climática, com públicos que são professores, crianças e autoridades locais, aquilo que são, por exemplo, os nossos municípios e autoridades regionais e, no vosso caso, também estaduais. Fornecer jogos e ferramentas para os utilizadores, também há aqui um objetivo de que eles próprios possam construir estas ferramentas jogáveis para os seus interesses, o que leva aqui a uma solução de design que foi quase como uma forma de introduzir, reduzindo a complexidade para lidar com um caso muito concreto, que era a erosão costeira e as inundações costeiras e inundações de zonas urbanas, que é qualquer coisa que afeta muito aqui na Europa, com a subida do nível do mar. E os jogos deveriam, neste caso, ser jogados por crianças. E nós temos aqui o primeiro jogo, que chamamos Happy Village, que é um jogo rápido em tempo real, vemos as crianças a usar, mas também especialistas aqui de ações climáticas aqui do governo neerlandês. E é um jogo rápido de negociação de cartas que serve para introduzir, aliás, faz um quebra-gelo, mas faz aqui uma introdução a soluções baseadas na natureza, que é uma das formas que nós temos de controlar este tipo de problemas, e este jogo serve para introduzir essas soluções, por exemplo, vegetação, por exemplo, modelação de terras, por exemplo, gestão da água, e depois também o jogo em si é um jogo de negociação, o que é uma forma de preparar para os jogos seguintes, que são já jogos colaborativos, ou seja, jogos de colaboração. E este já é o Craft My Coast, que é um jogo que já é um jogo colaborativo por turnos, onde os jogadores estão a tentar proteger esta zona urbana costeira de inundações que vão acontecer. E como podem imaginar, os cubos azuis são a água que vai começar a inundar este território e os cubos vermelhos são as zonas urbanas. Portanto, em qualquer coisa, é uma catástrofe que nós sabemos que vai acontecer e os jogadores vão ter que tomar medidas para interagir com este sistema. E é uma simulação simplificada, obviamente, até porque é um jogo que se joga em cerca de meia hora, portanto uma coisa relativamente simples também é pensar num público infantil, mas é um jogo de estratégia e em que podemos lidar com estas soluções baseadas na natureza e lidar com impactos semi-aleatórios. Eu digo semi-aleatórios
porque não sabemos exatamente onde vão acontecer, mas sabemos as probabilidades deles acontecerem em certos sítios. Isto é qualquer coisa que se consegue fazer através do design de jogos. E depois, com o debriefing final, nós analisamos os impactos e depois, cada grupo, depois do jogo acabar, vê a solução que criou e podemos debater sobre ela, porque claramente vemos as preferências e, por vezes, até as ideologias de certos grupos, por exemplo. Elas tendem a ser distintas entre grupos de ambientalistas e outros que não o são. Por exemplo, é um exemplo do que pode acontecer. E depois, isto para introduzir o terceiro jogo, portanto, os jogos estão em cadeia, que é uma forma de dividir uma coisa complexa em coisas mais pequenas, e este terceiro jogo, que é o Craft My Agenda, é um jogo em que já é semi-colaborativo. Portanto, é o mesmo sistema que o outro. Há uma inundação que vai destruir estas zonas urbanas. No entanto, cada jogador tem uma agenda oculta, ou seja, eles têm preferências que podem não ser coincidentes com os outros jogadores. O que leva a que estejam a tentar negociar formas de proteger certas zonas e não proteger as outras, porque eles têm interesses específicos em certas zonas. Portanto, é uma forma de introduzir uma outra coisa que é muito importante nestes processos participativos, é que existem agendas ocultas e nós, por vezes, temos que saber lidar com isto também como planeadores e tentar que isto seja o mais transparente possível para podermos perceber o porquê de certos utilizadores e stakeholders e participantes terem preferência por umas zonas e não por outras. Portanto, isto é outra forma de também analisar isso. E agora, o caso sexto. Este é um caso muito pessoal. Este foi, na altura, a professora da minha filha, mais velha, que me pediu para ir à escola falar sobre dinâmicas de inovação e questões ambientais. E eu pensei que isto, na altura, era muito genérico e pensei numa solução. E comecei a analisar a escola. E é uma escola que se situa mesmo no centro de Leiria e é uma escola totalmente enquadrada em zona urbana. Como podem ver, existe muito asfalto, muitas estradas à volta e pouco espaço verde e pouco espaço para outras coisas. O que leva a que seja uma zona muito suscetível de excesso de veículos automóveis, especialmente na altura de transportar as crianças. E a solução em causa tinha de ser barata, porque eu tinha que ir num dia fazer aquilo à escola e teria que ser jogável por crianças de 8 a 10 anos, que era o público-alvo da escola. Então a solução de design foi usar blocos de madeira, uma grelha ortogonal para representar a escola e depois tentar simular o estacionamento dos veículos automóveis através aqui da técnica dos poliminos, que são as chamadas peças de Tetris, que neste caso poderiam depois ser substituídas por algo mais sustentável, ou seja, transportes mais sustentáveis, ganhando espaço, e com esse espaço podíamos ter outro tipo de soluções, e então as crianças podiam dizer o que queriam fazer com esse espaço livre. E vemos aqui na primeira etapa era construir o modelo da escola, e nós vemos as crianças a construir e tendem a reconstruir a escola com muros, o que é uma coisa muito curiosa, que depois nos pode levar a análises mais de foro psicológico e o modo como se representam as coisas. E depois vocês veem aqui as pecinhas com os carrinhos, com os automóveis já estacionados, e começamos a ver que eles, isto foi o momento de design, eles estacionam em zonas que não deviam estacionar. O que quer dizer que temos excesso de veículos automóveis. E então a fase seguinte é a substituição por vir a pé, vir de bicicleta, vir de transportes públicos, e isto liberta espaço porque não são precisos tantos carros, e com o espaço livre é possível pôr outras soluções, e aqui é o processo de ideação em que as crianças propõem uma série de coisas e podemos ver que, por exemplo, uma ideia é um parque para cães, e outros são ciclovias, e outro uma loja de animais. Portanto, temos aqui uma série de preferências relacionadas com o que são os interesses das crianças. E o caso de estudo sétimo é um que está a decorrer neste momento, é um que eu estou a desenvolver aqui para a Captures, que é a tal non-profit norte-americana, em que o caso de estudo é uma conferência que vai acontecer em Colorado Springs, em que vamos fazer aqui uma região urbana que está a enfrentar uma grande catástrofe e que depois os gestores de emergências vão gerir os seus recursos para tentar prever, lidar com o problema em causa, tentar prever problemas futuros e conter os efeitos em cadeia, que é um dos problemas deste tipo de grandes emergências, porque normalmente há efeitos interligados. A solução de design foi criar 2 jogos, um primeiro para explicar os mecanismos base, para que os jogadores possam, os participantes, dominar o sistema de jogo, para depois entrar naquilo que é o cenário
em que tem já as dimensões. Nós vemos o primeiro protótipo a ser testado aqui pelos gestores de emergência e vemos mais ou menos o aspecto do jogo. Para concluir aqui as conclusões, porque já vai longo, já vou em quase uma hora, salvo erro, os jogos, incluindo os jogos analógicos, podem reproduzir modelos espaciais. De tomada de decisão, incluir diferentes públicos. Portanto, conseguimos aproximar e criar aqui uma ferramenta de aproximação aos cidadãos e aos peritos. Com os elementos de design de jogos de tabuleiro modernos, os nossos mecanismos e componentes, podemos criar, então, realmente jogos sérios de design, com design moderno, para fazer aqui jogos sérios para o planeamento e ordenamento do território e para ajudar a simplificar e tornar mais claro estas decisões e os seus impactos. E podemos usar estes jogos como exemplos mais tangíveis, concretos, para desencadear debates e sensibilização para questões de planeamento. Porque, por vezes, estamos a falar de conceitos muito abstratos que, sem um modelo físico, uma representação, podem ser muito difíceis de ser percepcionados pelos utilizadores, especialmente quando eles não são especialistas na área. Depois, os participantes podem ser envolvidos através dos jogos e eles podem ser parte de um grande processo de planeamento ou não, e os próprios jogos podem ser um processo de planeamento colaborativo também. E podemos fazer com que ou dar esta possibilidade aos participantes de tomarem decisões e compará-las com outros modelos, e isto leva a emergir outras preocupações e dimensões. Por vezes, alguns modelos, quando eles são mais matemáticos, não consideram. Portanto, isto pode ser importante. E o registro e recolha de dados das discussões, por vezes não do próprio jogo, mas do que se discute, do que se considera importante e do que alimenta, lá está, a interação entre os participantes, por vezes é um dos resultados mais importantes que nós temos e por isso devemos ter meios para os registrar e usar depois, por exemplo, como apoio ao processo de planeamento. No entanto, há limitações. Os jogos levam um tempo a desenvolver e a aplicar e, por vezes, existe uma dificuldade em garantir este equilíbrio entre a simulação e a jogabilidade. Questões de simplificação. Normalmente, quando se desenvolve um jogo, tendemos a simplificar e isto pode colocar em causa o modelo e a representação da realidade. Modelos de jogos em que nós temos um foco muito grande nos objetivos, em que levamos para situações mais abstratas, os jogadores podem ignorar a narrativa e a representação daquele modelo na realidade e estar simplesmente a jogar o jogo pelo jogo, sendo ou não coerente aquilo que tomam. Portanto, isto é um problema em que podemos cair. E exige-se, para além de haver alguém com muitos conhecimentos de design de jogo para fazer os jogos, é também a necessidade de facilitadores de jogos qualificados para poderem acompanhar devidamente o processo e tirar todas as mais-valias, todo o potencial positivo que eles podem ter, sabendo que quem quer fazer isto e quem já fez alguma pesquisa acho que vai chegar a esta conclusão, que é que existem escassez de metodologias para desenvolver, facilitar e recolher dados para fazer estes processos de planeamento em que usamos jogos. E que existe um claro preconceito quanto à utilização de jogos, uma ideia ainda bastante dominante que os jogos são para crianças, são perda de tempo e que não nos podem fornecer dados úteis. No entanto, isto está a mudar gradualmente, especialmente com as novas gerações, para quem os jogos já é uma parte muito comum do dia-a-dia. Portanto, isto é qualquer coisa que vai mudar com o tempo e que vai crescer cada vez mais. Portanto, eu agradeço aqui a atenção e a paciência para me ouvirem e peço desculpa por não ter mostrado as imagens no início, não me apercebi que não estavam a passar, mas penso que não perdemos muito da parte gráfica, porque ela vem mais aqui no final. Vem aqui o meu contacto, podem visitar o meu website, em que podem ver aqui alguns dos projetos, as publicações também, e podem visitar-me também aqui no meu canal de YouTube, Jogos do Tabuleiro, onde tenho uma série de conteúdos em português, grande parte deles direcionados para os jogos de entretenimento, para estas novidades, para estes novos designs, mas também alguns vídeos aqui atendendo para o lado mais sério, para o lado dos estudos dos jogos e do design. E terminou. Certo. Bom, Michael, novamente te agradeço. Tivemos um participante que saiu há menos de 5 minutos e deixou 2 perguntas.
Não sei se tens tempo para responder. Sim, sim, claro, claro. Mas de todo modo, eu queria iniciar fazendo alguns breves comentários e uma pergunta também. Um comentário que, lógico, a simplificação ela é um problema em qualquer modelo, né? Qualquer mapeamento, qualquer SIG, temos aqui presentes alguns colegas, né, ex-alunos que têm conhecimento na área de geotecnologias e sabem que quanto à modelagem ela simplifica e a gente tem que lidar com isso, né? O modelo matemático, que não é um mapa, também é uma simplificação. E aí eu já entro te elogiando. Não sei se isso foi muito difícil ou não, mas transformar do Express para um jogo de tabuleiro, que o Express, o quão é complicado, né? Para quem não tem, principalmente para quem não tem uma formação em linguagem de programação, lidar com um modelo de otimização. Achei muito legal, a gente conversava no início que o que nos fez te procurar foi o problema da crise climática, das inundações que aconteceram aqui. E nós aqui estamos cientes que isso não é só aqui, né? Isso vem a diversas partes do mundo. Agora, na semana passada, também foi em algum outro lugar, se não me engano, na Europa também. E, enfim, bem interessante que foi, coincidentemente, lidando com os problemas de inundação. A gente falava do dilema do jogo, de certa forma, o teu jogo é o dilema do jogo não, o dilema do Dick. O teu jogo lida com o dilema do Dick. E a parte das agendas ocultas era o que estava neste outro artigo que nós lemos, que falava dos jogos sérios, só que um jogo digital. Bom, minha pergunta, e aí depois tem as perguntas ali do John Lennon. A minha pergunta vai no sentido que quando tu falaste que chegaram a participar dos jogos os vereadores e depois os técnicos, percebeste coincidências nas soluções de vereadores, técnicos e dos leigos ou são diferentes em geral? Normalmente são diferentes. Normalmente os leigos centram-se muito nas realidades locais que eles conhecem. Têm alguma dificuldade em ter visões globais dos problemas. Portanto, centram-se mais nos casos que conhecem e focam-se nesses. Do ponto de vista dos técnicos, eles estão muito preocupados com a dimensão técnica das propostas. Portanto, questionavam muito isso, no género. Isto não é tecnicamente viável, isto não é tecnicamente a melhor opção. Enquanto, por exemplo, os políticos, os vereadores, estavam muito preocupados com o impacto social que tinham as suas propostas. Se elas iam criar contestação ou não nas populações. Isto era qualquer coisa que estava sempre subjacente no discurso. Do género diziam, se nós vamos fazer isto, vamos ter que justificar muito bem, porque já sabemos que as pessoas não vão querer, não vão gostar, vão querer de outra maneira. Portanto, foi interessante ver estas noções. E, por exemplo, também os políticos, quando eram opções mais livres, pensavam muito naquilo que eram as suas competências legais. E diziam, não, isto não é da minha competência, nem sequer eu vou fazer. Que é qualquer coisa que o cidadão não quer saber. Se é competência do poder local, do poder regional ou do nacional de fazer. Querem as coisas resolvidas. Portanto, era interessante ver estas múltiplas modos de abordar o jogo, e isto é parte do conhecimento que nós devíamos ter quando estamos a lidar com estes diferentes públicos. Bom, ali temos no chat duas perguntas. Uma, quanto tempo que geralmente tu levas para criar um jogo, da idealização até chegar no resultado que é possível jogar ele? Depende. Por exemplo, aquele para a escola primária, que foi a professora que me pediu, demorou um dia a fazer. Aquele que o Cristiano estava a falar até do modelo de otimização, demorou um ano. Depende. Depende da complexidade da coisa. Mas, é assim, consoante se tem mais experiência, e aqui, para ter conhecimentos de game design, eu diria que a primeira etapa é ter cultura lúdica, ou seja, conhecer muitos jogos, muitos exemplos, tal como ninguém vai escrever um livro sem ser um grande leitor, primeiro, não é? Não faz sentido.
é a mesma coisa. Temos que ter cultura lúdica e depois começar a sistematizar o próprio conhecimento lúdico e o conhecimento de design de jogos, que é algo semelhante ao que é o design de qualquer outra área. É igual, temos que treinar muito e aquilo que se recomenda e que eu recomendo normalmente é a vantagem dos analógicos é isso, porque nós podemos trabalhar sobre eles diretamente, sem ter outros conhecimentos, é mais direto, e o que eu recomendo sempre é pegar em jogos analógicos que já existem e vamos fazer pequenas modificações para ver os efeitos que eles têm. E então, à medida que vamos ganhando experiência e conhecendo mais, podemos então pensar em criar os nossos. Isto para dizer o quê? Se quando nós temos esta experiência já acumulada e estas heurísticas e todos estes exemplos, estes padrões já feitos, as ideias surgem naturalmente como resolver e fazer o modelo e logo é mais rápido fazer soluções. Uhum. A segunda pergunta é, bom, que boa parte do público é o setor público, em termos de planeamento do território. E o John pergunta se o setor privado também traz demandas, se tu costumas também trabalhar com o setor privado, que tipo de jogos o setor privado geralmente demanda? Sim, também tenho trabalhado com o setor privado. Aqui eu falei só casos de público porque estávamos a falar de planeamento urbano. Uhum. E o planeamento urbano é normalmente um planeamento público. Por exemplo, no privado, ainda esta semana estive a fazer numa empresa de combustíveis, normalmente o que eles querem mais é noção de estratégia e noção de desenvolvimento e inovação de produtos e modo de reorganização e de criar novas e criar inovação. Também muito direcionado para o treino de competências profissionais, a comunicação, trabalho em equipa, a criatividade. São muito esse tipo de coisas em que entramos depois nos modelos de negócios e no desenvolvimento de ideias. Tem sido muito esse lado e podemos fazer também isso através de jogos e também através de representações espaciais. Ótimo. Se vocês virem no meu website vão ver lá alguns casos desses de modulações também no setor privado. Temos aqui o Alexandro, levantou a mão. Quiser fazer uma pergunta. E Alex? Acho que não escutou. Alguém mais tem alguma pergunta para o Micael? O Alexandro pergunta se os jogos são possíveis comprar. Depende de que jogos estamos a falar. Os jogos de entretenimento comerciais, dos quais nós podemos aprender muito, estão disponíveis para ser comprados. E existem imensos jogos sobre planeamento de cidades. Os City Building Games, existem muitos. E se vocês forem à minha tese de doutoramento, ela está disponível online, embora está em inglês, vocês veem lá, um dos capítulos é um levantamento deste tipo de jogos. Portanto, podem ver muitos destes analógicos. Estes que eu faço não estão disponíveis. Porquê? Porque são jogos aplicados a projetos e a processos. Eles são para aquele projeto. No entanto, eu este ano vou lançar um jogo, que aliás está ali ao fundo, que neste momento está a ser produzido, que é um jogo para ensinar a desenvolver jogos. É como se fosse um kit de design, porque eu tenho sido também convidado e tenho dado várias aulas de game design, especialmente nos cursos de videojogos, em que é parte do processo de prototipagem. Por exemplo, um videojogo muitas vezes começa como um jogo analógico e é uma boa forma de treinar e de desenvolver. Portanto, este vai ser possível depois, em princípio, adquirir, falando de jogos meus. Sim. Ótima essa ideia de um jogo para aprender a desenvolver jogos. Fantástica ideia. Gabriel? Agradecer ao Micael pela nos apresentar todo esse material que ele tem de estudo de caso também, e já estou seguindo lá. Obrigado por compartilhar o link ali, e ao Cristiano, então, por trazer essa ótima fala. Então, tudo que tu colocou já dava vontade de jogar, né, Cristiano? Então, agora, como ele estava colocando, fiquei vindo dicas e Descobridores de Catan, que é em Portugal também, como tu falou nessa ideia da linguagem que tu trouxe nos jogos, que nos remete a outros jogos, né? E isso já
nos coloca numa disposição de participar. Eu acho que esse engajamento, né, é um aspecto importante para colocar, já que a ideia é trazer a participação, né, no processo. E daí eu queria falar sobre isso, né, da tua experiência nesses jogos. Acho que já vem umas perguntas aí que foi entre diferentes agentes que estão envolvidos. Nós temos, às vezes, uma dificuldade no planejamento urbano, que a gente vai trabalhar com uma linguagem dos técnicos, uma linguagem, como o Kiko falou, né, que às vezes, dependendo do sistema que a gente vai trabalhar, da representação que a gente está trabalhando, ela é o próprio limitante da participação e nessa interação entre os diversos agentes, né? E a gente aqui no Brasil, a gente tem uma questão muito que é a desigualdade social enorme, né? Então, quando a gente está trabalhando essa ideia de um planejamento colaborativo, né, a gente esbarra nessa dificuldade que a gente tem também. Então, eu adorei quando tu trouxe essas estratégias do jogo, né, como uma ferramenta interativa, lúdica, que traz a colaboração. E aí eu queria que tu colocasse, porque como eu vi na linguagem que tu trazia dos jogos, né, como funciona esse sistema de vocês procurarem a linguagem que vai trazer esse maior engajamento, uma linguagem que é mais dentro do dia a dia ou dentro desse imaginário que a gente tem dos jogos, né? Então, como isso entra para ti, então, como faz essa programação? E tô louco para fazer esse curso que ensina a fazer, porque eu acho que é tentar aprender para trazer isso nos processos de planejamento. Acho que é uma estratégia super boa, né, Cristiano? Que é a gente ir além dos drops, ir além do orçamento participativo, mas essas estratégias que estão dentro das novos modos que a gente pode pensar a participação social nos processos de planejamento. Adorei. Obrigado, então. Sim, essa é uma das vantagens dos jogos. Aliás, e eu muitas vezes combino vários, porque, por exemplo, quando existe esta noção, às vezes nem é preciso ser desigualdade social, é apenas diferentes perfis, porque nós podemos dizer, queremos mais participação, mas normalmente a tradição é mais participação é alguém que se levanta para falar numa plateia. Mas isto não quer dizer que seja de facto participação. Provavelmente a pessoa que se levantou para falar é aquela que tem mais à vontade em falar em público. Até pode nem ser aquela que tem mais a contribuir. E quando nós fazemos este tipo de jogos, por exemplo, estamos a explorar diversas formas de comunicação. Por isso é que, por vezes, há a persuasão escrita, o modo como se representam as coisas, e simplesmente o modo como movemos objetos. Isto é interagir e comunicar alguma coisa. E até em casos onde as pessoas não têm muita vontade de escrever, ou por vezes têm vergonha de escrever porque têm medo de dar erros ou coisas do género, simplesmente mover um objeto e atribuir um significado é uma forma válida de incluir e de participar mais. Por isso é que nós tendemos que os jogos tenham participação multiformato, para serem mais inclusivos e mais tangíveis, porque estamos a olhar para a coisa. Se a pessoa nos diz que aquele cubo amarelo representa uma loja, é uma loja. Tudo bem, é o que é. Podemos fazer e trabalhar com isto também. Portanto, é uma forma de criar múltiplas formas de participar que não sejam apenas a participação escrita ou a participação oral. Interessantíssimo. No início do ano, quando fizemos algumas atividades de inauguração do curso de Arquitetura e Urbanismo, eu até trouxe uma pergunta para uma mesa redonda, né, com diversos participantes, sobre a questão da timidez e da introversão, que às vezes limita a participação de muitos. E é interessante o quanto os jogos conseguem incluir isso. E eu gostei muito no momento que tu falaste da estratégia de ter os técnicos na volta da população leiga. E como o Gabriel disse, às vezes é difícil a gente até aceitar o participativo enquanto instrumento de planeamento, por lidar com população leiga e esse medo da população daqui a pouco não conseguir chegar num resultado ideal, né, num resultado ótimo. Mas ter os técnicos junto pode ser o segredo, como provocadores e não como atores diretos, né, atores indiretos. Gente, assim, até para liberar o Mikael, que são quase meia-noite lá em Portugal, vou fazer a última pergunta, que é da professora Fabiane.
se as faculdades de arquitetura e urbanismo aí em Portugal têm feito uso dos jogos na academia. Eu acho que não. Penso que Acho que não. não. E as de engenharia? Algumas por vezes convidam-me para fazer coisas, e já fiz com algumas faculdades de arquitetura, e as de engenharia também não muito. Também não muito. Ainda é muito novo. Aliás, eu quando propus este método, foi assim visto como uma coisa muito diferente, muito fora da caixa aqui em Portugal. Quando nós temos, por exemplo, alguns países, especialmente na Europa, aqui mais para o norte, que usam isto com mais hábito. Por exemplo, a Holanda é um país os Países Baixos, um sítio onde existem mais tradição neste tipo de metodologias. E nós aí encontramos várias faculdades de arquitetura e de engenharia que têm mesmo programas de serious games já estabelecidos. Sim, acredito que a Finlândia também tem uma tradição Sim. nisso, né? Gente, então vou finalizando aqui, agradecendo novamente a presença do Micael. Espero que tenha sido proveitoso para todos que estão aqui presentes. Alguns saíram na metade, mas aquele público estimado de cerca de 15 pessoas foi realmente o que ficou. Tivemos 16 em alguns momentos. E é isso. Muito obrigado, Micael. Obrigado, e espero que possam também investir nisto, porque hoje a comunidade é internacional e global e estamos todos a aprender uns com os outros e vamos partilhando o conhecimento. Portanto, é muito interessante ver como é que ele segue por vários caminhos e os resultados depois que tem para as comunidades, porque temos todos a ganhar com isso. Certo. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Vai descansar aí quase amanhã. Tchau, gente. Obrigadão.